Bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar dos cuidados com a pele, dos perigos do sol no inverno e do uso demasiado de cosméticos. Para falar desses assuntos, eu recebo a dermatologista Rossana Vasconcelos, professora de dermatologia da Unisa. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tá certo. E também aqui comigo, outra dermatologista, Nathalie Negen Haddad. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito importante a gente falar desse assunto, mesmo porque todos os anos o Instituto Nacional do Câncer divulga os números de pessoas com câncer. Sempre há uma oscilação, mas a estimativa é de 135 mil casos por ano. Um quarto desse total corresponde aos cânceres de pele. Atribuímos ao que isso? Então, na verdade, moramos num país tropical, em que a cultura da exposição solar é muito grande, a busca por um bronzeado e até mesmo a orientação em relação à proteção solar ainda é pouca, né? As pessoas ainda não têm o costume do uso da proteção solar diária. Temos praticamente mais da metade do ano de exposição solar, então isso faz com que também não sair na rua, estar num parque, as pessoas estejam expostas. E realmente a busca também pelo cuidado inicial, fazer as consultas dermatológicas antes que as coisas apareçam. As pessoas ainda entendem ou acreditam que tem que cuidar da pele só no verão? No inverno não existe essa preocupação? Tem isso, doutora? Sim, ainda é muito comum as pessoas só lembrarem da proteção solar no verão e quando estão expostos, então só quando estão na praia ou na piscina. Então, no dia a dia, ainda são pouquíssimas as pessoas que costumam se proteger adequadamente. Agora, quais são os cânceres, as doenças mais comuns em relação à pele, ao câncer de pele? Câncer de pele, nós temos três principais. O melanoma, que é muito grave, afeta homens e mulheres, inclusive com risco de metástase e evolução para óbito, que é o que, em geral, aparenta vir das pintas mais frequentemente e, às vezes, pode vir de lesões onde você não tinha pinta previamente. O carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que são muito especificamente causados pela exposição solar, né? E são aqueles que às vezes vêm da feridinha, né? Aquela casquinha que não cicatriza, aquela lesão que começou a coçar um pouquinho. Isso pode ser o início do desenvolvimento de um carcinoma. O que a gente tem que ficar atento? Porque às vezes aparecem pintas no nosso corpo que não querem dizer nada, né? Mas às vezes não, às vezes pode ser alguma coisa. A gente tem uma regrinha básica, que é que a gente chama de regra do ABCD. Que o A é de assimetria, se você divide a pinta no meio, se ela é assimétrica de um lado do outro. O B é a borda, se ela é retinha, regular ou se ela é irregular. A cor, que o ideal é ter uma única cor, se ela tem várias cores, é uma outra coisa que deve preocupar. E o diâmetro, se ela é muito grande ou não. Então quer dizer, se ela for pequena, regular... Uma única cor, pode ser mais uma pinta no nosso corpo. Isso. E aí, outra coisa tem o E também nessa regra do ABCD, que é a evolução. Se ela era de um tamanho e mudou, aumentou, ou se passou a coçar, ter algum sintoma, uma ferida, um sangramento. Então, e aí nós devemos... Aí tem que procurar. Mas na verdade, assim, pintas muito pequenas também podem significar. Então, a gente fala que esses são os sinais de alerta, mas o ideal é que a pessoa faça avaliação. Hoje em dia a gente faz a dermatoscopia, que é um exame que aumenta muitas vezes a pinta. E às vezes a gente se surpreende com pintas pequenas, que às vezes tem um sinal de risco muito grande e você só identifica na consulta dermatológica. E como qualquer outro tipo de câncer, o quanto antes for descoberto, mais chances tem de ser tratado e curado. Mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura e de recuperação. O percentual de cura do câncer de pele é muito alto, né? Apesar da gente ter um número de óbitos aí por ano com câncer de pele, a cura, se for diagnosticado precocemente, a cura é certa. Pintas podem se transformar num câncer ou uma pinta específica já é o câncer? Ela já nasce como câncer? Pode, e uma coisa muito importante em relação a isso é a cultura de que a pinta de nascença não tem risco, né? Os pacientes chegam muito no consultório e falam, mas essa é de nascença. Falam, não, mas a de nascença também pode
sofrer transformação. Não é de estimação, gente. Pode também sofrer uma transformação. E aí, essa transformação é nesse sentido de tamanho, de coloração, é isso que a gente deve ficar sempre atento. Isso, então tem que ficar sempre atento. Mas por isso é bom também procurar sempre o dermatologista, porque é difícil a pessoa perceber essa mudança também. Então tem muitas pintas nas costas que as pessoas não conseguem ver. Verdade, não tem acesso. Então não tem acesso, então não consegue acompanhar. Então por isso que a gente indica pelo menos uma consulta anual para analisar as pintas e fazer esse exame que chama dermatoscopia. Além da consulta anual, quais são os outros métodos de prevenção? Só o filtro solar adianta? Então, existem vários outros fatores. Então, a gente fala, o filtro solar é um deles, que é um fator bem importante, mas a proteção que a gente chama de física também é outra que é bem importante. Então, o uso de chapéu, boné, óculos, outras barreiras de proteção também são bem importantes. Então, hoje em dia tem até roupas com proteção solar que bloqueiam da radiação ultravioleta. Então, existem muitos outros métodos além do filtro. Vocês têm sentido que a cultura do brasileiro vem mudando? Porque antigamente a gente via, né? Vamos torrar ao sol, ficava lá na praia. Ainda as pessoas ficam, mas hoje pelo menos ainda se cuidam um pouco mais, evitam certos horários. Isso vem mudando mesmo? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que essa população mais jovem que vem vindo já entendeu que tem que usar protetor solar e acho que os pais também já estimulam as crianças, então acho que é uma questão de hábito, né? Se eles veem a gente usar, também fica mais fácil. Mas teve uma geração que já sofreu muito dano solar, né? Então a gente sabe que 90% do dano acontece até os 20 anos. Então mesmo que essas pessoas hoje não tenham mais uma exposição importante, usem sempre protetor, aquilo já está na pele dela. Então ela pode acabar manifestando lesões causadas por sol, desde câncer de pele até as de fotoenvelhecimento, manchas, queratoses, isso pode acabar acontecendo mesmo a partir do momento que a pessoa começa a se cuidar. Quem sofre mais? São os mais branquinhos, com aquela pele mais sensível? Essas pessoas que estão mais suscetíveis, não só ao câncer, mas outras doenças de pele também? Sim, então os fototipos mais baixos, que a gente chama que são as peles mais claras, então principalmente ruivos, loiros de olhos claros, são as pessoas mais suscetíveis a desenvolver câncer de pele e outras lesões, sardas e tudo isso. Mas não significa que a pele morena não precisa de proteção, também precisa que também existe o risco, só que o risco é maior na pele mais clara. E às vezes a pele morena tem até chance de outras dermatoses, que são mais frequentes. Às vezes vem uma pele mais oleosa, foliculites, que são aqueles encravamentos de pelo, às vezes acontecem com um pouquinho mais de frequência. Então a gente acaba também precisando orientar os cuidados da pele morena. Inclusive tem os cânceres mais frequentes no oriental também. Então cada também. pele tem o seu cuidado. Agora, quais são as outras doenças, as outras dermatites que a gente pode encontrar? Então, acho que assim, as mais frequentes aqui no Brasil são as alergias, né? Então, dermatite atópica, dermatite de contato, que é pelo contato com uma substância, as seborreicas, as psoríases, que aí já são aquelas que não têm a causa também estabelecida, as micoses, né? Desde micose de unha até as corporais, até de couro cabeludo. E hoje em dia a gente tem observado uma procura muito grande por tratamentos capilares também, né? Então, a queda de cabelo, fragilidade, até com o crescimento da quantidade de químicas e tratamentos que existem, as doenças de cabelo também sofreram um aumento. Olha, no próximo bloco a gente vai falar dos tratamentos, né, dos cremes, que às vezes a mulherada acaba exagerando, né? Dos hormônios também que levam aí as mulheres ficarem loucas, não, já com a pele também, né? Isso afeta bastante também. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já! Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, hoje falando dos cuidados com a pele. Eu continuo o meu bate-papo com as dermatologistas Rosana Vasconcelos e Nathalie Negen Haddad. Bom, é muita coisa para a gente falar, mas eu queria abrir esse bloco primeiro
falando sobre as questões hormonais que também influenciam muito, né, na nossa pele, principalmente da mulher, né? Eu, por exemplo, estou grávida e sei que podem aparecer manchinhas, estrias. Queria que vocês falassem um pouquinho deste tema, né, tão temido pelas mulheres. Na verdade, as manchas, só por ser mulher, as mulheres já são mais suscetíveis a manchar, porque o hormônio feminino influencia nisso, principalmente na manchinha que a gente chama de melasma, que é aquela que tem um formatinho de asa borboleta, ou pega a testa. A gestação, anticoncepcionais influenciam bastante. A gestação, ela também tem a questão da distensão da pele, que vai facilitar o aparecimento das estrias. Tem hormônios também, a relaxina, que facilita um pouquinho isso, principalmente no fim da gravidez. E existem algumas mudanças até de escurecimentos em outras áreas, né? Escurecimento de areola, de axila, algumas pintas podem mudar de cor, podem surgir outras pintinhas. Podem surgir também? Podem. Tem umas que são tipo verruguinhas, a gente chama de queratose seborreica, que não aparecem muito, às vezes próximo à mama, às vezes embaixo. E inclusive é um período que também aumentam os vasinhos, né? Então retém mais líquido, podem surgir vasos novos e podem até aparecer vasinhos de colo, que a gente chama de spider, eles parecem pequenas aranhas. Algumas coisas são reversíveis, com o fim da gestação elas podem normalizar ao longo da amamentação. Sem precisar de um tratamento, por exemplo? Algumas a gente espera, por exemplo, o vasinho, né? Vem umas coisas que é um tipo de patologia que a gente tende a esperar. Outras é interessante que quanto mais cedo o cuidado, melhor. Hoje existem clareadores liberados na gestação, existem os protetores mais adequados. Gestante a gente pede para usar muito filtro físico, para usar de preferência protetores com base, principalmente por causa da luz visível, porque eles refletem melhor a luz, então eles protegem mais em relação à manchinha como melasma. E tratamentos até que podem ser feitos durante a gestação. E assim, a mulher ela fica tão vulnerável, né, nesse momento, é tanta coisa, aí vai a manchinha na testa, aí vai a manchinha no rosto. E é super comum isso, né? E tem tratamento para isso. Tem, hoje em dia tem muita coisa, tem muito tratamento, hoje em dia tem muita tecnologia, laser, além de peeling, essas coisas que dá para fazer muito tratamento, principalmente pós-gestação, que aí a gente consegue fazer, e muitas vezes eliminar essas manchas. E durante a gestação, a hidratação da pele é fundamental também, para evitar estrias e tudo mais. Então, a hidratação da pele na gestação, ela tende a melhorar um pouco a elasticidade cutânea. Hoje os estudos, até tem estudos com os hidratantes mais clássicos, mostrando que talvez eles não mudassem tanto. Mas tem alguns ativos que a gente sabe que podem deixar a elasticidade cutânea melhor, dificultando, em teoria, o aparecimento das estrias, né? Então, tem alguns antioxidantes que vão em cremes, algumas substâncias como derivados de ômega tópico, vitamina E, alguns óleos tópicos que podem ajudar na elasticidade cutânea. E já tem alguns hidratantes que a gente evita, né? Por exemplo, ureia é uma substância que a gente evita na gestação, apesar de ser um ótimo hidratante para as pessoas que têm pele mais seca. A gente sabe que nem todos os cremes, né, que usa são baratos. E muita gente recorre aos tratamentos caseiros e tudo mais. Até que ponto isso é bom, isso é ruim, se funciona, se não funciona, o que funciona? Então, dentro dos tratamentos caseiros, assim, o uso de um óleo de amêndoas, um óleo de rosa mosqueta, não tem problema. Mas tem algumas coisas, principalmente hoje com a internet, que podem ser danosas, né? Tem substâncias que liberam ácidos, e podem causar mais problemas na pele, né? O uso de limão, que às vezes as pessoas usam inadvertidamente, acaba manchando mais a pele. Então, a gente orienta que o ideal seria que essa adequação seja feita junto com o próprio dermatologista. Até para, na busca de coisas mais baratas, a gente consegue adequar isso, mas com uma orientação dermatológica. Gente, e assim, voltando no assunto de internet, as pacientes procuram muito os dermatologistas pelo WhatsApp, pelos aplicativos, assim, tem como auxiliar alguém, assim? É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, mas hoje os pacientes, principalmente na dermatologia, acham que é só mandar uma foto
e eles conseguem, a gente consegue fazer um diagnóstico e dar um tratamento, assim. Em algumas situações de emergência é super válido, ajuda a gente e os pacientes, mas tem que tomar cuidado porque assim, nada substitui uma consulta médica, a gente tem que fazer uma anamnese, um questionário, analisar o corpo todo, que não simplesmente uma foto, às vezes a gente não consegue diagnosticar e tratar adequadamente. E a internet está aí também com o chamado Dr. Google, as pessoas procuram tudo no Google, né? E às vezes isso pode atrapalhar um pouco o trabalho do profissional. Isso acontece também na dermatologia? Acontece tanto no momento de um diagnóstico, às vezes você dá um diagnóstico que para aquela pessoa não é uma coisa tão drástica, porque você sabe que vai ter uma evolução positiva, e ela entra no Google e se desespera com aquele monte de imagens ou informações que ela vê. E tanto pela questão do tratamento inicial, né? Às vezes você passa uma orientação e ela lê na internet alguma outra coisa e acaba se prejudicando. E o que eu acho que é mais importante lembrar também é que o tratamento ele tem que ser individualizado. Então, hoje é muito complicado essas pseudodicas, né? Então, olha isso que é bom. Isso é bom para determinada pele, não é bom para todo mundo, né? Diagnóstico por foto, a gente às vezes precisa ver a textura daquela lesão, a gente precisa ver se ela some a digitopressão, se quando a gente aperta o vermelho melhora ou não melhora. Então, o interessante é realmente o ao vivo, né? Isso acontece muito em relação às alergias, né? As pessoas, de repente, acham que estão com alguma alergia e vão consultar a internet, acabam retardando a procura por um médico, por um profissional, né? Acontece isso também? Sim, isso acontece muito e muitas vezes, no final, isso não é uma alergia e o paciente busca um tratamento para alergia na internet. Muitas vezes isso é uma micose, é um câncer de pele, alguma dermatite, algum outro tipo de doença de pele e acaba tratando erroneamente, muitas vezes piorando esse quadro e chega para a gente também de uma outra forma, como ele já mexeu, já fez alguma outra coisa, aquilo se modifica aquela lesão e muitas vezes até dificultando o diagnóstico final dessa doença. É verdade. Hoje a gente vai à farmácia e é um mundo de cremes, né, de produtos para a gente tratar a pele. O quanto isso é saudável uma pessoa chegar e definir o seu próprio tratamento ali na farmácia? Nada saudável. Então, o ideal não, porque a gente vê justamente isso, né? A pessoa vai na busca de um creme para clarear, aí às vezes compra um ácido, o ácido irrita, porque talvez não fosse adequado para aquela pele, às vezes aquela pessoa tem uma rosácea, tem uma dermatite que não permite o uso de qualquer produto, e aí acaba desencadeando um outro problema que ela não tinha anteriormente. Então, o ideal é se consultar antes. Existe uma certa confusão, por exemplo, a pessoa tem caspa, acha que tem caspa e, na verdade, é alguma coisa um pouco mais grave, ou acha que tem uma coisa um pouco mais grave, na verdade, caspa, por exemplo. Existe esse tipo de confusão? Existe. Uma doença que é bem parecida com a caspa é a psoríase, né? Então, eu acho que tem tanto aquela pessoa que tem uma dermatite seborreica, que é uma coisa mais leve, mais fácil de controlar, e às vezes ela está fazendo já um uso de uma coisa mais agressiva, ou às vezes muito preocupada com isso, já estigmatizada, e ela não tem uma psoríase e vice-versa, né? Às vezes ela precisa de um tratamento um pouquinho mais forte para responder e ela tem uma dermatite seborreica. Quando é que a pessoa deve procurar, então, um dermatologista? A gente sabe que pelo menos uma vez por ano nós deveríamos ir, né? Mas quando é que acende a luz vermelha para a gente procurar um dermatologista? Sempre que aparece alguma lesão de pele, alguma vermelhidão, alguma descamação, uma coceira e que não melhora rápido. Às vezes tem coisas que aparecem de um dia para o outro, isso tudo bem, mas quando aparece uma lesão de pele que não cicatriza, uma ferida que não cicatriza, essa é a hora de procurar. E aí, tanto para o diagnóstico precoce, né? Para essa lesão não piorar, não se estender e virar alguma coisa mais séria. E da mesma forma que as pessoas estão se preocupando mais, por exemplo, em usar produtos como protetor solar e tudo mais, elas estão procurando mais os dermatologistas também? Vocês sentem isso? Ah, sim. Eu acho que hoje a questão da procura de produtos anti-rugas, combater flacidez, até mesmo para a prescrição do que a gente chama de nutracêuticos, que são as chamadas vitaminas que poderiam influenciar em melhora de flacidez ou prevenção da flacidez.
Isso eu acho que tem acontecido. Cabelo é uma coisa que as pessoas também vêm se preocupando mais, aumentou a procura. E os homens, né? Que eu acho que antes era uma coisa muito mais das mulheres, hoje os homens também já entenderam que eles precisam de cuidados e uma pele bem tratada pode trazer melhor até no âmbito profissional e pessoal. E a gente não está falando só de estética, a gente está falando de saúde mesmo, né? Uma pele saudável é sinônimo de uma vida melhor, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Serve para os dois. Sim, hoje em dia o bem-estar influencia em tudo na vida também, né? Então essa coisa da vaidade, todo mundo quer estar bem fisicamente, isso reflete na vida, no dia a dia, para trabalho e tudo. Você estando bem, com a sua autoestima boa, influencia em tudo, né? Quais são os principais erros e acertos das pessoas quando se fala em pele, em tratamentos? Eu acho que o maior acerto que as pessoas têm buscado sozinhas é o uso da proteção solar. Eu acho que o maior erro seria o uso de produtos inadequados para aquela pele, né? Então, às vezes, maquiagens oleosas que acabam prejudicando, formando mais cravo, mais espinha, que também é uma queixa frequente. O uso, às vezes, de produtos que possam causar mais irritação. Então, principalmente nessas pessoas que têm a pele um pouco mais sensível. Tem peles que precisam de uma hidratação maior e tem peles que a hidratação tem que ser um pouco mais cuidadosa, mais oil free, sem substâncias que sejam muito oclusivas. E o uso de muitos produtos também é um erro? Também, se forem muitos produtos muito hidratantes demais, pesados para aquele tipo de pele, acaba agravando a oleosidade, desencadeando uma acne na pele. Isso, então tem que ser um produto adequado para o seu tipo de pele e poucos produtos, não precisa lotar de produtos, não é uma quantidade. Não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. Então tem a quantidade certa, o produto certo, o local certo de aplicação. Então, tudo e acho isso que tem muita ser gente que abusa, né? Na adolescência, na juventude, aí chega uma hora que quer resolver tudo. Correr atrás dos prejuízos. Aí entra na internet, procura por blog. Aí as pessoas também, uma coisa que é importante é manter uma certa constância. Então tem tratamentos que você precisa de um tempo para observar uma resposta. E aí às vezes as pessoas começam a usar, elas leem não sei onde que precisa trocar. E aí elas não mantêm o tratamento até o resultado completo. Para a gente encerrar, final do dia, vai dormir, higienizar o rosto, tirar tudo, principalmente para a mulher que usa maquiagem. Limpar é fundamental. A higiene é super importante, então principalmente tirar a maquiagem, que a mulherada tem preguiça muitas vezes, mas é importante. Então higienizar a pele com demaquilante, um sabonete adequado para o tipo de pele e finalizar com uma hidratação. Isso já ajuda bastante. Bom, para você que está em casa e quer tirar mais as dúvidas, é só mandar um e-mail para a gente no tv@câmara.sp.gov.br que a gente vai encaminhar para as doutoras aqui e vão tirar todas as dúvidas, vão ajudar a mulherada que se preocupa e os homens também que estão aí de olho na pele, nas doenças, né? Tem que ficar muito ligado, né, gente? Com certeza, com certeza. Muito obrigada pela entrevista. A gente que agradece. Obrigada a você. Voltem sempre. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.